sustentáveis para cidades inteligentes. Soluções para mobilidade sustentável, tratamento de resíduos e geração de energia, aqui e agora. E para moderar os trabalhos neste painel, quero convidar o professor Lino Marujo, coordenador do PLVB. Bem-vindo, Lino. Conta para a gente um pouco como o PLV aborda esse tema das cidades inteligentes. Como é que vocês estão fazendo isso? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu sou coordenador do PLVB, que é o Programa de Logística Verde Brasil, né? E a gente aborda essa temática de cidades inteligentes através da intervenção de boas práticas, né? A qualificação do transporte, a renovação da frota, expansão da intermodalidade, o uso de biocombustíveis, né? Mobilidade elétrica, transporte ativo no last mile. Mas isso tudo a gente vai falar um pouco mais no final, tá? Eu queria agora convidar os nossos painelistas, Fred, junto contigo. Perfeito. Então, olha, seguimos com você a partir de agora. A coordenação é sua. Pode tocar. Muito obrigado. Então, eu queria convidar a Silvia Barsic, né, que é Head Mobility da VEC Itaú e diretora de mobilidade da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. A Ieda Maria, gerente comercial da Eletra. O José Antônio Brito, gerente corporativo de P&D de empresas da Neoenergia. E a Sofia Figueiredo, né, de Portugal, responsável pelo desenvolvimento de projetos integrados da Veolia. Vai falar para nós um pouco sobre a economia circular dentro de cidades sustentáveis. Vamos fazer do tipo perguntas e respostas, né, que é mais fácil, e começando aí com o Brito, né, Brito? Fala para mim os principais desafios para a disseminação da mobilidade elétrica no Brasil na ótica da distribuidora do futuro, dessa empresa de energia que, né, nós esperamos alcançar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me ouvem bem? Ótimo. Primeiro, agradecer o convite, né, que foi formulado aqui à Neoenergia para participar desse painel tão importante, né, com o tema aí de sustentabilidade, transporte, né, um ambiente mais, digamos assim, factível do ponto de vista ambiental para as cidades, né? Entrando aí diretamente, já que a gente está um pouco atrasado em relação a esse painel, né, em relação a principais desafios, né? A ANEEL, de maneira interessante, inaugurou uma chamada estratégica número 22 de 2018, né, onde ela colocou como tema central a mobilidade elétrica, né? E através dessa chamada estratégica, né, ficou colocado para as empresas proponentes, né, de projetos, né, elencar gaps, propor soluções, né, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista regulatório, né, e também comercial, para que eventualmente, né, uma nova regulamentação possa surgir no setor elétrico com relação à mobilidade elétrica, né? E nós que estamos aqui na Neoenergia e apresentamos três projetos que foram aprovados pela ANEEL, né? Nós identificamos que, primeiro, né, que essa chamada estratégica foi uma grande oportunidade para a gente criar uma infraestrutura que facilite, né, a mobilidade elétrica aqui no país. Não só a Neoenergia está participando dessa chamada, como outras empresas também, né? Mas aí surgem as questões, né? Os cenários para a penetração do veículo elétrico, né? Não adianta você ter uma infraestrutura com eletropostos, né, se de repente você não tem uma demanda, né, para os veículos elétricos, né? Nesse sentido, a gente observa de maneira bastante oportuna no Congresso Nacional discussão de projetos que tratam, né, de possíveis incentivos, né, ou até restrições para a circulação de veículos convencionais, também a discussão dos tributos incidentes
de forma, primeiro, a permitir que mais pessoas tenham acesso à mobilidade elétrica, né? Uma outra questão do ponto de vista do negócio, assim, que eu acho que é um desafio importante, é a questão de como fazer a tributação. Você sabe que a gente tem um desafio tributário muito importante no Brasil, né? Então, a discussão sobre comercialização de serviço ou comercialização de produto, tudo isso tem prós e tem contras, né? Implicam incidências distintas de impostos. Então, são discussões como essas que nós estamos fazendo, né, no âmbito dos projetos de P&D, e ao final desses projetos a gente pretende levar à sociedade, e à ANEEL em particular, o resultado dessas discussões, fazendo proposições. Ok? Muito obrigado. Beleza, muito obrigado, Brito. Vamos agora passar para a Silvia. Silvia, considerando a sua experiência com mobilidade elétrica, né, foi minha professora, inclusive, né, um pouco aí de inversão de papéis, mas foi ótimo aquele curso. Como é que você vê o futuro desse tema de mobilidade elétrica nas cidades? Olá, Lino. Inflacionou aqui, hein, a minha expectativa do pessoal. Falar que fui sua professora, fui só uma facilitadora, vamos dizer assim, né, para a gente poder repartir as experiências um dos outros aí. Eu tenho passei mais de 20 anos, né, no setor automotivo, tive o privilégio aí de trazer os primeiros veículos elétricos da montadora Renault aqui para o Brasil, lá em 2013, 2012, então isso é um motivo de bastante orgulho, e também responsável pelos primeiros projetos de car sharing da montadora aqui no país, e hoje eu estou aqui no Itaú, fazendo também a mesma coisa, né, porque agora a gente, com a mobilidade como um serviço, todos que tiverem essa condição de prestação de serviço se tornam membros, né, ou se tornam atores dentro dessa roda viva do ecossistema da mobilidade. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouquinho dessa experiência mesmo, né, desses anos, mas a pergunta é boa, viu, porque quando você fala em cidade inteligente, né, e nas cidades de um modo geral, a gente tem várias verticais que compõem uma cidade do futuro, uma cidade acessível, uma cidade segura e que promova a qualidade de vida, né? O grande desafio das cidades é exatamente, olhando para o ponto de vista da mobilidade, que é uma das verticais mais importantes, eu diria, né? E talvez mais transversal para todas as outras, é que a gente consiga conectar mais os ativos da cidade com os veículos, também que a gente consiga eletrificar, ou seja, diminuir ou baixar a emissão de carbono desses veículos, e também, de uma outra forma, a gente conseguir trazer veículos, né, que diminuam a quantidade de acidentes, né? Então, para isso tudo, as montadoras estão caminhando para esse lado da sigla, né? Conectado, elétrico, autônomo e compartilhado. A grande estratégia de todas elas. Então, no futuro, a mobilidade, ou já deveria ser, promover essa qualidade de vida para as pessoas, fazer com que as pessoas ganhem mais tempo, consigam economizar dinheiro, consigam facilitar a sua vida. Então, para mim, é uma questão importante, primeiro, focar na mobilidade. Então, vemos cidades aí, né, como São José dos Campos, como Curitiba, da onde eu estou falando hoje, são cidades que priorizam a mobilidade e a gente consegue ver os resultados disso, né? Ninguém quer ficar perdendo tempo em trânsito, ficar perdendo tempo trancado, né, num congestionamento. Isso é perda de dinheiro para o país, também perda de tempo, que é um recurso tão valioso para os nossos dias, né? Então, acredito que a mobilidade e a elétrica, ela pode fazer, sim, uma grande diferença dentro das cidades. Depois a gente tem que fazer aquela divisão entre o serviço de mobilidade e o produto, né, o veículo elétrico em si, porque às vezes a gente acaba confundindo aí as duas coisas, mas são duas propostas diferentes, né? Como a gente diz, não adianta trocar toda a frota de carros por carros elétricos, a gente vai continuar parado no congestionamento. Então, é necessário pensar em outras formas inteligentes aí de povoar as ruas, para que a gente possa compartilhar e
e democratizar mais os transportes. Bom, legal, Silvia, legal. É bom saber disso, né? E pensar também a mobilidade elétrica como um sistema que tem um componente social fundamental, né? E aí eu continuo essa pergunta com você mesmo, né? Como que a iniciativa privada contribui, né, nesse passo importante das cidades, né? Você acha que é a iniciativa privada que vai olhar e, bom, agora é mobilidade as a service, né? É uma mobilidade como serviço ou não, e assim, juntando um pouco isso com o seu papel da BVE, né? Como que a BVE está vendo essa evolução e, de certa forma, fomentando, né, essa temática aí. Sim, é importante essa questão da iniciativa privada, dar esse empurrão, né, vamos dizer assim, para que a gente consiga Silvia, para mim está mudo. melhorar a questão da mobilidade. O primeiro, dar os primeiros passos, ao menos, né? A gente vê em outros países que estão mais evoluídos com essa questão da mobilidade elétrica, que a exemplaridade acaba vindo do poder público, né? Trocando suas frotas e eletrificando ou hibridizando as frotas, mas aqui no Brasil, eu tenho aqui alguns dados da BVE, a gente tem comemorado aí, mês a mês aí nesse ano e no ano passado, né, um crescimento das vendas de veículos elétricos, eletrificados, muito mais híbridos do que, de fato, 100% elétricos, né, mas isso já é um grande passo e um passo importante. Agora, a gente vê também grandes empresas que estão dando passos, né, de eletrificação de frota, como eu te falei, isso é importante, mas a gente tem que pensar, assim, como mobilidade elétrica, que não se faz mobilidade elétrica sozinha, a gente precisa realmente reunir o ecossistema da mobilidade. Aí a BVE, ela representa, de fato, esse ecossistema dentro das suas pastas, né, a gente tem lá a pasta de pesados, aqui a IEDA vai representar leves, levíssimos, a pasta de infraestrutura, de componentes, ou seja, de mobilidade como serviço. Então, tudo isso compõe um ecossistema de mobilidade que proporciona essa qualidade de vida, acessibilidade e segurança que nós comentávamos. Então, é difícil você olhar e pensar que mobilidade elétrica vai fazer só com uma montadora, ou só com um carregador, com uma empresa de infraestrutura, não. É realmente uma conexão de todos esses parceiros do ecossistema. É muito maior o nível de interseção de parcerias no mundo da mobilidade elétrica do que no mundo convencional da mobilidade que nós vimos até hoje. Beleza, Silvia, muito obrigado. E aí, pegando esse gancho da infraestrutura e tal, eu queria que o Brito falasse um pouco, porque, dado o avançar aí da hora, né, sobre aqueles 3 principais projetos da Neoenergia nessa temática de mobilidade elétrica e cidades inteligentes, Brito. Perfeito. Obrigado aí. A fala de Silvia foi bem adequada, né? Não, ninguém pode trabalhar sozinho, né? A iniciativa privada é importante. Me ouvem? Alô? Agora sim. Sim. Não, eu estava elogiando a fala de Silvia, bastante oportuna, né? Ninguém vai trabalhar sozinho no tema mobilidade elétrica, nem no tema sustentabilidade, que é um tema mais geral, né? As políticas públicas são importantes, as iniciativas privadas também são importantes, né? Nesse sentido, a Neoenergia tem metas de redução de emissões, né? Metas ambiciosas, vem fazendo projetos próprios alinhados com essas metas. E em relação a projetos de P&D, especificamente, né, que a gente colocou em resposta a essa chamada estratégica da ANEEL, nós elaboramos 3 projetos, né, e que foram aprovados e que estão em andamento, né. Então, tem um projeto aqui muito importante para o Nordeste, que a gente chama de Projeto Corredor Verde, né, que é uma eletrovia de 1.200 quilômetros, né, que interliga Salvador a Natal, com 12 estações de carga rápida nas rodovias, né, e também 6 estações de carga semi-rápida em shopping centers, né. Então, até pelo exemplo, né, eu acho que é oportuno para a sociedade ter acesso, né, pela demonstração, e também do nosso lado aqui, e em resposta à ANEEL e à sociedade, proposição de negócios factíveis, né. Não adianta apenas ser sustentável do ponto de vista da redução das emissões, mas tem que ser sustentável, né? É um tripé, né?
responsabilidade social, também o econômico, financeiro e ambiental. Então, tem esse projeto do Corredor Verde, tem um outro projeto importante de mobilidade elétrica também para Fernando de Noronha. É um ambiente extremamente interessante, assim, do ponto de vista de preservação do meio ambiente. Então, a mobilidade elétrica lá associada com geração elétrica e armazenamento, que é o nosso projeto chamado Trilha Verde, está muito sintonizado com o tema de sustentabilidade. Por fim, tem um outro projeto aqui que seria, digamos, o caminhão elétrico do futuro, né, para os serviços de rede, que a gente está desenvolvendo um caminhão totalmente inédito, né, para prestar os serviços de distribuição em rede de energia. Obrigado. Obrigado, Brito. Eu queria passar agora a palavra para a nossa convidada internacional, né, a Sofia Figueiredo, da Veolia, e pedir a ela que faça uma apresentação, porque a Veolia é uma empresa, né, não é órgão governamental, não, é uma empresa que trabalha justamente nessa temática de cidades sustentáveis. E aí eu já ia te pedir que você apresentasse a Veolia e falasse um pouco de como nós podemos avançar na construção de cidades resilientes e inclusivas. Seja bem-vinda. Obrigada, Lino. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite que foi feito à Veolia e a mim em particular. E vou tentar mostrar um pouco daquilo que está a ser feito na Europa e nomeadamente em Portugal, e eu acho que esta nova experiência das conversas virtuais também nos ajudam a estar mais próximos e a partilhar precisamente estas experiências que nos inspiram e olhar para o futuro e para as cidades do futuro de uma forma mais aberta e resiliente. Um pequeno resumo de quem nós somos, o que é a Veolia. É uma multinacional francesa com mais de 170 anos de experiência na área do ambiente, nomeadamente no tratamento de águas, valorização de resíduos, energia. Temos mais de 180 colaboradores espalhados pelo mundo todo, os nossos resources, no qual procuramos precisamente a inspiração para este progresso no desenvolvimento sustentável, nomeadamente das cidades onde nós atuamos. E se nós olharmos para esta nova realidade, esta nova discussão das cidades inteligentes, é lógico que não podemos separar este conceito da digitalização, da proteção do ambiente e da importância que traz na nossa sobrevivência. No último ano temos uma maior consciência e uma maior sensibilização para os problemas e para o valor dos recursos daquilo tudo que está à nossa volta, e de como é que usamos esses mesmos recursos sem lhes dar o devido valor. E na Veolia, por tudo aquilo que nós fazemos na gestão de recursos, acreditamos que é essa mudança e essa forma como nós vamos responder ao desafio da gestão sustentável dos recursos que vai tornar a nossa capacidade de adaptação e resiliência muito maior. E é lógico que não podemos dissociar essa gestão sustentável dos recursos nas cidades do amanhã, até porque o próprio combate às alterações climáticas já está a ser baseado na gestão inteligente dos recursos que estão a ser utilizados nas cidades. E na Veolia, talvez também um bocadinho aquilo que eu faço no dia-a-dia no desenvolvimento de projetos integrados é precisamente olhar para a gestão desses recursos, a água, os resíduos, a energia, de uma forma muito mais integrada, de uma forma a que se crie mais valor, para que tudo ganhe uma harmonia de escala. Por exemplo, na água, olhamos não só para preservar o recurso água, que nós muitas vezes gostamos de chamar o ouro azul, porque sem água não sobrevivemos, e como é que conseguimos conectar alguns sistemas de gestão de abastecimento de água a sensores e a sistemas de monitorização de qualidade de água, de forma a garantir que todas as pessoas têm acesso a boa qualidade de água. No que diz respeito, por exemplo, aos resíduos e à sua gestão, trabalhamos em conjunto com outras empresas no que toca à digitalização aplicada, por exemplo, à otimização da recolha de resíduos municipais e à inteligência de certos serviços, o que nós chamamos de Smart Services.
e que contribui também para otimizar alguns dos nossos serviços e algumas das nossas escolhas. Já se conseguem, por exemplo, implementar alguns sensores em contentores e tentar perceber se esse contentor está mais ou menos cheio para tentar também otimizar uma recolha. Já se consegue ligar a sistemas de videovigilância nas cidades, em algumas para perceber se a rota que nós estipulamos para aquela recolha naquela manhã, por exemplo, pode ser feita daquela forma que nós construímos ou tentar adaptar em função do trânsito que está, por exemplo, nessa manhã. Isso já é possível também de fazer e lá está, isto é tudo uma ótica de melhorar o nosso serviço, de tornar as cidades mais limpas, mais sustentáveis, mais atrativas e no fundo é essa nossa participação no dia-a-dia das cidades e que contribuímos nessa transformação digital e nessa transformação sustentável através de implementação de medidas mais inteligentes e também, como eu dizia, esta gestão dos recursos tem que forçosamente ser feita de uma forma mais smart, porque é fácil nós chegarmos às nossas casas, abrir a torneira e a água estar lá sempre disponível. É sempre fácil eu ter ali um caixote de lixo e pôr o meu lixo e não saber como é e saber que alguém há de tirar aquele lixo dali e a energia que chega às nossas casas. Portanto, toda esta gestão destes recursos por trás tem muito de digital e é essa conexão entre esta gestão destes recursos que nos permite também recolher alguma informação, alguns dados, que nos permitem também otimizar muitas das vezes os nossos serviços e cada vez mais isso é feito em parceria com as cidades, com os municípios onde nós atuamos, com os grandes players das cidades, se são as indústrias, se são as pessoas, porque realmente se não houver esta gestão integrada também não temos cidades bonitas, não temos cidades que atraem mais turismo, que atraem um maior investimento para essas cidades e claro, forçosamente tudo isto está ligado, como já foi falado anteriormente, na questão da qualidade de vida das pessoas. É importante monitorizar, por exemplo, a qualidade de ar de alguns edifícios mais antigos para perceber como é que a temperatura está nesses edifícios e para ajustar isso em função das necessidades das pessoas. Portanto, há todo um conjunto de ações que nós já estamos a desenvolver por toda a parte do mundo e vamos continuando a evoluir. Há ferramentas atualmente na Europa e até em Portugal que nos vão permitir acelerar este processo dentro da transição climática e da transição digital, que é o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu. Portugal, neste momento, tem um plano de recuperação e resiliência pós-pandemia que vai forçosamente investir muito na questão do digital, na questão da mobilidade sustentável e nós como Veolia claramente temos um papel muito importante porque atuamos nas cidades, atuamos para as pessoas, para o bem da comunidade e é esse o nosso papel de tentar sempre melhor pelas pessoas e pelo ambiente. Obrigado, Sofia. Foi tranquilo, assim, você não falou tão rápido quanto a gente está. Eu estava com medo que não me percebesse. Foi muito bom. Eu queria passar agora a palavra para a Ieda, e depois a gente volta também. Ieda Oliveira, da Eletrabus, Eletra, e perguntar, Ieda, ainda há tempo para o Brasil assumir alguma vanguarda, alguma liderança no cenário mundial da eletromobilidade? Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer também o convite, né? É um prazer estar aqui debatendo com vocês, né? Silvia, aí, nossa colega de tempos, né? Silvia, de ABVE, enfim, nessa militância aí da mobilidade elétrica, né? Só para me apresentar, né? Eu sou da Eletra. A Eletra é uma empresa brasileira que desenvolve sistemas de tração elétrica para veículos pesados. É uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado, né? Iniciamos desde os trólebus, passando pelos híbridos, pelos elétricos puros. E essa pergunta que você me faz, ela tem dois sabores, né? Primeiro, um gosto assim de satisfação em saber que o Brasil tem tecnologia. Quer dizer, nós somos pioneiros em várias tecnologias, né?
Nós lançamos o primeiro ônibus híbrido em operação comercial no mundo com tecnologia 100% nacional. Nós lançamos o primeiro articulado elétrico puro em operação comercial em 2014, também com tecnologia nacional. Nós temos o elétrico híbrido nas versões tradicional e na versão do dual, né, que são veículos que podem operar no modo híbrido ou no modo elétrico puro. Então, é uma satisfação muito grande saber que nós temos aqui uma cadeia produtiva importante, né? Nós temos empresas, nós temos autonomia nos motores inversores, né? Acho que uma das maiores, a terceira maior fábrica de motores elétricos do mundo é brasileira, né? Não só está aqui, como é brasileira. Então, nós temos fonte de energia limpa, né? Então, nós temos todo um cenário que é muito favorável à eletrificação. Então, esse é o lado positivo, né? E essa pergunta, se ainda dá tempo, né, aí é o lado da frustração, né, porque realmente a frota elétrica no Brasil hoje, falando principalmente da parte de pesados, ela é insignificante, perto até do que vem acontecendo nos nossos vizinhos aqui da América do Sul, né. Então, nós temos a terceira maior frota de ônibus do mundo, por exemplo, ônibus urbano, e temos hoje menos de 80 ônibus elétricos puros, né, em operação. A exceção dos trólebus, né, que tem uma frota um pouco maior. Então, eu acredito que ainda há tempo da gente recuperar toda essa perda, né, que tivemos para a cadeia produtiva. Mas os danos foram muito grandes, né? Principalmente na linha de ônibus. Né? Você imagina que o Chile é um país que nunca tinha comprado um ônibus que não fosse brasileiro. E, de repente, estamos entrando com 1.200 ônibus elétricos vindo direto da Ásia. Assim, outros mercados, Uruguai, Paraguai, México, né? Então, nós tivemos uma perda para a indústria nacional muito grande com essa lentidão em se ter políticas públicas, em se enxergar a questão da mobilidade elétrica, não só do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista da importância para a cadeia instalada no Brasil, né? Um país que tem uma frota do tamanho do Brasil, ele não pode estar a reboque de tecnologia. Ele não pode estar esperando que as tecnologias aconteçam. Ele tem que incentivar todas essas tecnologias, ele tem que fazer com que essa roda da eletromobilidade gire, né, para que a gente possa ter alguma competitividade lá na frente. E ainda há tempo, mas o prejuízo já é muito claro, né? Eu acredito que, principalmente na área de ônibus, de pesados, dificilmente a gente vai conseguir, ou pelo menos vamos demorar para recuperar um mercado, principalmente o mercado de exportação, que era totalmente brasileiro, né? Então ainda está tempo, mas temos aí grandes prejuízos já contabilizados para conseguir virar esse cenário. Obrigado, Ieda. A gente volta daqui a pouco, hein? Vamos agora perguntar a Sofia, né? Nós estamos já avançando no tempo aqui. Uma mensagem assim, como que a Veolia descreveria uma cidade inteligente e sustentável do futuro? Qual seria, assim, we have a dream, né? Nós temos um sonho, como seria isso? Como diz o ditado, o sonho comanda a vida, e nós gostamos de sonhar com aquilo que é o nosso propósito, e acreditamos que na Veolia que para vencer é preciso ter um propósito, uma ambição, e acreditamos que são as parcerias que ajudam os processos a evoluir, e acreditamos que a cidade inteligente e sustentável do futuro é claramente aquela cidade onde o foco não é olhar para o problema de uma forma singular, mas mais como uma questão integrada. Eu há pouco falava da questão de olhar para os recursos de uma forma integrada e não individual, e depois mobilizar os vários atores das cidades, ou seja, não são as cidades que tanto comandam estas mudanças, esta mudança de paradigma que estamos a ver em algumas cidades, mas sim a conjugação de vários players, são as pessoas, são as empresas, são os próprios visitantes, os turistas nessas cidades que mobilizam toda esta ação conjunta das cidades inteligentes e sustentáveis do futuro.
Por isso, o sonho na Veolia, sem dúvida, estas cidades sustentáveis onde está toda esta energia a trabalhar para um bem comum, que são as peças fundamentais do desenvolvimento sustentável, envolver toda a comunidade, ouvir a voz da comunidade e perceber junto deles como é que a alteração de um sistema poderá melhorar a qualidade de vida deles. Por exemplo, eu vou partilhar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui recentemente em Lisboa, muito focado na questão da mobilidade sustentável, e investiram muito nas ciclovias, mas sem consultar as pessoas e perceber se isso vai realmente melhorar a qualidade de vida delas ou não realmente aumentou o trânsito, aumentou o facto das pessoas passarem mais tempo dentro dos carros, o que por sua vez também não é melhor, porque estamos a piorar a qualidade do ar que respiramos nas cidades. Portanto, é preciso incluir todas as pessoas, todos os agentes mobilizadores nestas alterações das cidades sustentáveis e inteligentes. E a economia circular é precisamente essa definição que não é baseado no sistema linear, mas é num sistema mais circular, em que tudo está interligado, tudo trabalha com o mesmo objetivo. E as tecnologias estão claramente a revolucionar as cidades, os sistemas digitais, toda a conexão, a união das pessoas com os sistemas digitais também permite, através de uma simples aplicação no telemóvel, eu consigo chegar a um ponto da cidade, saber como é que está o trânsito. Portanto, tudo isto é possível de monitorizar numa aplicação, até mesmo a qualidade do ar, a questão do ambiente, tudo isto. Portanto, toda esta informação torna-se também muito mais transparente, muito mais aberta para também contribuir para as expectativas dos cidadãos, portanto, e claramente eles têm um papel ativo nas cidades e, portanto, é preciso criar essas políticas mais transparentes para promover a participação de todos, e as novas tecnologias que são criadas criam oportunidades também de desenvolvimento, criam novas competências, criam novos empregos, e isso também motiva as pessoas a aderirem a esta nova revolução digital, porque às vezes é fácil dizer que criamos tecnologia, mas nem sempre é preciso criar tecnologia, é preciso saber inovar e tornar os processos mais flexíveis para as pessoas, e também é isso que contribui para o progresso das cidades. Uma última nota que eu também queria deixar, como eu há pouco já falei, na questão do Pacto Ecológico Europeu e do Plano de Recuperação e Resiliência. Este, para mim e para nós aqui na Veolia em Portugal, é o exemplo claro de como a colaboração certa existe. Era fácil dizer nós sozinhos vamos avançar com um projeto, porque temos essa experiência, mas isso não faz sentido. O avançar num projeto de sustentabilidade, seja ele na área das águas, seja ele na questão da valorização dos resíduos, na produção de biogás e por aí fora, só faz sentido se trouxermos os tais players de todas as frentes. E estes projetos nos quais estamos a trabalhar, muito focados, como eu há pouco referi, na transição climática e na transição digital, são vários parceiros, várias empresas do setor público, do setor privado, associações, e que se juntam, eu diria, não tanto à volta de uma mesa, porque isto com o Covid ainda não permitiu, mas muito à volta de conversas digitais, e estamos a trabalhar em conjunto todos para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento da nossa economia, porque não se pode separar também esse elemento, porque o desenvolvimento das cidades sustentáveis é mesmo isso, é trazer maior qualidade de vida, maior riqueza, maior atração e forçosamente, claro, o ambiente não está desligado de tudo isto. E, portanto, a revolução está a acontecer, a revolução no mundo das cidades, no mundo da digital, e a Veolia claramente vai acompanhar esse caminho. Muito obrigado. Obrigado, Sofia. Muito obrigado por essa mensagem. Ieda, e aí dentro desse sentido nós precisamos falar sobre uma renovação sustentável da frota, e eu queria que você pontuasse um pouco sobre o retrofit, se a gente pode chamar assim,
e-retrofit, né? O retrofit para elétricos da frota e como isso contribui para a mobilidade. Claro, claro. Eu acho que o tema principal que vivemos hoje, né, é como, acho que todos os projetos, eles caminham para como a gente, que é bom, que olha, a eletrificação é ótimo, que o veículo emissão zero é bom, que nós temos que pensar na sustentabilidade no futuro, mas como fazer isso, né? Quais são as ferramentas para que a gente consiga, né, de fato, ter ações e ter resultados na questão da eletrificação e do meio ambiente, melhoria da qualidade do ar, principalmente nas grandes centros, né? Bom, a Eletra vem trabalhando já há algum tempo nesse modelo do e-retrofit, né? Primeiro, o que é o e-retrofit? O e-retrofit é você retrofitar frotas diesel para frotas com tração elétrica. Então, é como se fosse uma transformação. Nós atuamos fortemente na linha de caminhões. Então, imagina que você pega um caminhão diesel que rodou por 5, 6 anos no modo diesel e você transforma ele a partir dali em elétrico. Quais são os benefícios desse movimento, né? Primeiro, que principalmente um segmento que tem se interessado muito e tem incentivado muito o mercado dos elétricos são as grandes empresas de logística, né? Que têm metas muito claras de redução de emissão. Bem, esse segmento, o que ele faz hoje? Ele utiliza um caminhão nas suas frotas, são frotas gigantescas, né, por 5, 6 anos, até 8 anos, e aí ele vende esse caminhão para o mercado. A vida útil de um caminhão no Brasil, por exemplo, é acima de 20 anos. Então, imagina, quer dizer, você faz todo um esforço ambiental, você substitui aquele caminhão por um caminhão elétrico, você tem todo um projeto de redução de carbono, e você simplesmente vende para o mercado um caminhão que vai ficar mais 15, 20 anos poluindo com níveis de emissão de 5, 6 anos atrás, né? Então, esse é um pênalti muito grande. O que a gente propõe, né? Que parte dessa frota, ao invés de ser revendida, ela seja transformada em elétrico. Isso tem um ganho muito grande, porque você zera a emissão. A partir do momento que você zerou a emissão, você consegue ter 100% dos créditos carbono daquele caminhão, né? Daquele veículo. Outro fator muito importante nessa questão do retrofit é que você aproveita a frota existente. Então, hoje, você imagina a dificuldade que é quando a gente vai para a linha de ônibus, por exemplo, a gente está falando de 10, 11 modelos de ônibus, né? Quando você vai para a linha de caminhão, você tem acima de 30, 40 modelos. Você imagina para a indústria conseguir fazer o lançamento de toda essa linha eletrificada. Então, através do retrofit, você consegue acelerar essa transformação, né, essa entrada dos elétricos, e você também renova a frota que fica, né, porque na verdade você não vai ter mais, esses caminhões não serão mais vendidos, então esse mercado que comprava esse caminhão também vai ter que comprar um caminhão mais novo, né. Então esse é o grande charme, a grande renovação do retrofit, é reaproveitar, reutilizar, né. Eu acho que a gente caminha para o mundo, principalmente pós-pandemia, essa sociedade descartável, né, que tudo se usa e joga fora, ela começa a estar com seus dias contados, porque não vamos ter energia para produzir tudo isso que a gente vem descartando e muito menos onde guardar esse lixo. Perfeito, Ieda, perfeito. Vamos ressignificar os ativos, né? Essa eu acho que é uma palavra aí que está ganhando força. E agora, para a gente fazer um wrap-up aqui da nossa discussão, Silvia, vamos discutir um pouco sobre as agendas prioritárias e os benefícios, desafios para as cidades sustentáveis. Olha, tem que priorizar, né? E eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado do compartilhamento, porque eu acredito muito nisso, sabe? E mesmo que você faça um compartilhamento no modelo convencional, né? Tem a regra aí que já conhecida dos 8 a 15 veículos, né, que você retira da rua quando você compartilha um veículo, e você está ainda com os veículos individuais, vamos dizer assim, né, com as pessoas andando dentro do seu próprio, de um carro
e conseguindo ter essa flexibilidade diferente do modelo ride-hailing, onde você tem um motorista. Então, eu diria que, obviamente, né, passando pela etapa do transporte coletivo, que, sem dúvida nenhuma, é a prioridade, mas, assim, avançando, né, como se a gente considerasse isso como base, a gente vai para uma próxima etapa, que eu diria do compartilhamento. E esse é um papel mesmo da iniciativa privada, como o próprio Banco Itaú tem feito aqui com o VEC, que é o Veículo Elétrico Compartilhado do Banco, que está numa fase piloto com os colaboradores do Banco Itaú, mas o plano é, de fato, crescer e poder impactar positivamente a vida das pessoas. Perfeito, muito obrigado. Queria agradecer aqui, né, a própria Silvia, né, a Head New Mobility do VEC Itaú, a Ieda Oliveira da Eletra, o Brito, que teve que sair por compromissos aí de outras reuniões, da Neoenergia, Sofia Figueiredo, né, lá da Veolia. Muito obrigado, e vamos fazer aqui um sumarizado de algumas palavras que foram pescadas aqui, que são importantes como mensagem final. Nós falamos de sinergia, nós falamos de integração dos atores e stakeholders, etc. e tal. Nós falamos de uma solução só não vai funcionar, tem que olhar o ecossistema. Nós falamos de digitalização, essa economia digital. Nós falamos de uma economia compartilhada, que é, né, facilitada por essa digitalização, e nós falamos de renovação sustentável de frotas e ativos. Isso tudo, né, para focar em quê? No aumento da qualidade de vida, né, e da vida dentro das cidades, né? Cidades do futuro são cidades que promovam a vida de uma forma com uma qualidade maior, né? É isso que a gente pensa e é para isso que a gente trabalha, tá bom? Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até o finalzinho com a gente, né? É uma simpatia e uma honra ter conduzido esse painel aqui com pessoas de tão grande qualidade aí, gabarito. Obrigado, Fred. E mulheres, né, Lino? Obrigado. Que é legal ver mulheres também. Go Power! Exatamente. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado a todos os painelistas. Obrigado a todos os painelistas. Obrigado, Lino. Certo? Valeu muito a pena. Um belíssimo painel, boa qualidade e participação quase majoritária das mulheres. Bom,